Hoje de manhã o nosso irmão Renan, que está aqui a tocar baixo, disse que queria esta estante mais alta, porque ele é mais alto, mas esta podia ficar baixinha porque o pastor é baixinho. Mas tão baixinho não. Bom dia, meus irmãos. Nós vamos agora abrir a palavra do Senhor para meditar nessa mesma palavra. E sendo que estamos nesta quadra natalícia, neste período em que estamos a falar sobre o nascimento de Jesus, é bom sempre pensarmos em tudo aquilo que acontece e aconteceu naquela época, à volta do nascimento de Jesus, e também perceber o que mensagem o Senhor tem para nós hoje, o que é que ela significa. E toda a Bíblia, toda a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, é riquíssima em ensinamento para cada um de nós. E particularmente naquilo que se refere a todos aqueles episódios que se deram quando Jesus nasceu, também encontramos aí muitas lições, muitas mensagens, muito ensinamento. Aliás, a Bíblia diz que toda a Escritura é divinamente inspirada e é proveitosa para ensinar, para instruir, para corrigir, e tudo aquilo que nós aqui vemos é a palavra de Deus para nós. E hoje eu gostava que lêssemos em Lucas, no capítulo 2, o versículo, começando no versículo 8 e indo até ao versículo 20. Lucas, capítulo 2, versículo 8 até ao versículo 20. E a palavra de Deus diz assim: Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: Vamos, pois, até Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos os que a ouviram maravilharam-se do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Podemos imaginar o cenário. Uma noite escura, uma noite, podíamos dizer, de trevas densas, os pastores no campo, com os seus rebanhos, talvez à roda de uma fogueira, onde se aqueciam, conversando, contando histórias, atentos aos perigos de um lobo que poderia vir para
devorar as ovelhas, ou de qualquer outro perigo. Mas ali, na escuridão da noite, nas trevas densas, de repente um clarão ilumina todo o céu. Quem não se assustava? Quem não se assustaria com esta cena que tem um misto de maravilhoso, de belo, mas também de assustador? E realmente foi aquilo que aconteceu. Os pastores tiveram medo. Diz aí, quando eles estavam, durante as vigílias da noite, guardando os seus rebanhos, um anjo do Senhor veio sobre eles e a glória do Senhor os cercou de resplendor e tiveram grande temor. Grande temor. A primeira mensagem que nós encontramos aqui nesta cena dos pastores é realmente de temor, de medo. Mas medo de quê? Era a glória do Senhor. Diz o texto que um anjo veio sobre eles e a glória do Senhor os cercou de grande resplendor. É que não foi só um clarão no céu, eles ficaram rodeados de grande resplendor. O que é isto? O que é que vai acontecer? Eles começam a perceber-se que há um anjo ali, que há alguma coisa que vem de cima, vem do alto, vem de Deus. Então, se vem de Deus, por que ter medo? Por que temer? Na verdade, meus irmãos, ninguém pode ver a glória de Deus e não sentir-se pequeno, nada, pecador. Ninguém que realmente contempla a glória de Deus, que é alcançado pela glória de Deus, pode ficar arrogante, pode ficar achando que, ai, que maravilha, eu sou um contemplado com muita felicidade. É de facto. Mas a atitude verdadeira, aquela atitude que nos deve levar a quando nós estamos perante Deus, perante a sua glória, tem que ser esta: temor. Temor. É isso que nós encontramos em toda a Bíblia. Todos os homens que têm a consciência de que são pecadores, que não são nada, quando são confrontados com a glória de Deus, temem. Às vezes há pessoas que dizem, não, nós não temos que ter medo de Deus. Realmente nós não temos que ter medo, mas temos que temer. Temos que temer. Não medo no sentido de achar que Deus é alguém que nos vem para destruir, mas temer no sentido em que sabemos que Ele é santo e nós somos pecadores, que nós não merecemos a sua graça nem o seu amor. Perante a glória de Deus, todo aquele que não teme perante a glória de Deus é porque tem uma visão errada acerca de Deus e acerca de si mesmo. Aquela pessoa que diante de Deus não teme é porque acha que Deus não é justo, é porque acha que Deus não é assim tão santo, não tem a visão correta de Deus. E há muitas pessoas que só veem Deus como o Deus do amor. E é verdade, Deus é amor. Deus ama-nos. Deus perdoa. Deus é misericordioso. Deus é longânimo. Mas Deus também é santo e justo. E o Natal aconteceu por causa da justiça de Deus. O Natal aconteceu porque Deus estava irado com o homem. A ira de Deus pesava sobre nós por causa do nosso pecado. E por isso Jesus veio para sofrer a ira de Deus no nosso lugar. Então estes homens tinham uma visão correta, tal como Isaías. O profeta Isaías, no capítulo 6 de Isaías, teve uma visão da glória do Senhor. Viu o Senhor no seu trono. E o que é que Isaías disse? Em Isaías capítulo 6 e versículo 5. Ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios.
Perante a glória do Senhor, o profeta Isaías temeu. Mas se nós chegarmos a todos os episódios relacionados com o nascimento de Jesus, com o Natal, começando até com o pai de João Batista, o sacerdote Zacarias, quando lhe foi anunciado pelos pastores, pelo anjo, que ele iria ser pai daquele que seria o precursor do Messias, do Salvador, o que é que foi que ele fez? Temeu. Zacarias temeu. Está lá em Lucas, capítulo 1, versículos 12 e 13. Também, quando o anjo apareceu a Maria, quais foram as palavras que o anjo disse? Não temas. Porquê? Porque ela temeu. Todo aquele que tem consciência da grandeza, da majestade, da santidade de Deus, perante a glória de Deus, teme. Será que tu temes a Deus como estes pastores temeram? Vives o Natal com temor ao Senhor? A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quem é sábio, teme a Deus. O néscio, o insensato, é leviano na sua abordagem ao Senhor. Não teme a Deus. Os pastores eram homens que se sentiram pecadores, humildes, diante da grandeza de Deus. Quando aqui diz que eles estavam no campo, guardando o seu rebanho, e quando tiveram aquela visão, tiveram temor, é interessante pensarmos, eles eram homens rudes, viviam num trabalho duro, por vezes tinham que lutar contra os animais ferozes que queriam devorar o rebanho. É verdade que também às vezes lutavam entre si. Nós temos algum relato na Bíblia por causa das pastagens, lutando pelas pastagens, não é? Entre eles. Não eram assim pessoas muito pacíficas. Alguns eram, outros não. Mas podemos dizer que, porquê os pastores? Não haveria alguém mais digno de receber a mensagem de que o Messias tinha nascido? Porque os pastores lá no campo, no meio das trevas? Porque realmente esta mensagem é uma mensagem para nós. É que Jesus veio e a glória do Senhor se manifesta não a quem é digno de a ver, não para quem é digno de receber, porque se assim fosse, quem é que receberia a mensagem? Quem é que receberia? Sobre quem é que cairia a glória de Deus e o cercaria de resplendor? Sobre ninguém, porque ninguém é digno. Então, ao ser enviada esta mensagem aos pastores, é o Senhor também a dizer-nos que Ele veio para os indignos, para aqueles que não merecem. Então é uma mensagem da graça do nosso Deus. Os pastores representam aqui como que toda a humanidade pecadora. O mundo não merece a glória de Deus. Por isso é que Romanos capítulo 3 e versículo 23 diz o quê? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas o Senhor revelou-se aos pastores. Revela aos pastores, o anjo anuncia-lhes aquilo que eles há tanto tempo, durante toda a sua vida, tinham ouvido e que esperavam, a vinda de um Messias. Por isso, a mensagem foi, perante o temor deles, foi: não temam, não temais. O versículo 10 diz: o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Perante o temor dos pastores, o Senhor anuncia paz e graça. Paz e graça. Não tenham medo. Aquietem-se. Tranquilizem-se. Porque eu trago boas novas. Boas notícias.
E qual era a graça? A graça é que ele diz: na cidade de Davi nasceu-vos hoje o Salvador. Hoje há salvação. Essa paz que eles podem agora desfrutar vem da boa notícia. A boa notícia que era para os pastores: eu trago-vos boas notícias. E a boa notícia é Jesus. Vamos parar um pouco aqui. Onde é que nós vivemos? Onde é que este mundo vive? Tal como os pastores, na escuridão da noite, nas trevas, no frio. Mas a boa notícia para este mundo que está em trevas, a boa notícia para este mundo que está na escuridão, que está cego, é esta: nasceu o Salvador. Há salvação. A graça de Deus está aí para alcançar os homens que estão perdidos. A boa notícia é o nascimento de Jesus. E reparem que neste nascimento de Jesus, aquilo que o anjo diz: na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Três palavras importantes: Salvador, Cristo e Senhor. Esta é a boa notícia. A boa notícia é que nasceu o Salvador. Há salvação para os perdidos. Há salvação para os desorientados. Há salvação para os oprimidos. Há salvação para os tristes. Há salvação para aqueles que estão angustiados. Por isso a Bíblia diz: a terra que estava angustiada viu uma grande luz. Era a profecia de Isaías também. Há salvação. E isto é a manifestação da graça de Deus. Natal é a celebração da graça de Deus, porque veio o Salvador. Qualquer pessoa que viva desesperado, que viva triste, que viva angustiado, que viva na cegueira, que viva com aquele vazio que nós conhecemos quando não temos Cristo, insatisfeito, oprimido, a graça de Deus se manifesta. E esta é a mensagem do Natal. Nasceu o Salvador. E porquê graça? Porque nenhum de nós, tal como os pastores não eram dignos, também nós não somos dignos de receber esta graça. O outro nome aqui dado a Jesus é Cristo. Nasceu o Salvador, que é Cristo. A palavra Cristo pode ser também entendida como Messias ou ungido. E se Salvador nos fala da graça de Deus, nós podemos dizer que o Cristo nos fala da fidelidade de Deus. Fidelidade à sua palavra, fidelidade à sua promessa. Porque a promessa que todos eles esperavam, incluindo os pastores, era de que viria o Messias. E Cristo significa isso mesmo, o Messias, o ungido, o esperado, aquele que tinha sido prometido. E Deus está a cumprir aqui a sua promessa. Promessas essas que vêm desde o tempo de Adão e Eva. E Ele cumpriu. Quando celebramos o Natal, irmãos, vamos lembrar destas duas coisas. O nascimento de Jesus é a manifestação da graça de Deus, da fidelidade de Deus. Ele é fiel. E é fiel, como cantamos hoje, em todo o tempo. Sempre. E finalmente, Salvador, que é Cristo, o Senhor. E o terceiro nome aqui atribuído ao Senhor Jesus, ao menino que nasceu, é aquele que nos manifesta que Ele é soberano. Fala-nos da soberania de Deus. Ele é aquele que tem todo o domínio e o controle sobre todas as coisas. Ele é aquele que é o dono de tudo, o Senhor de tudo e que merece toda a adoração. É por isso, meus irmãos, que celebrar o Natal sem reconhecer a soberania de Jesus, o senhorio de Jesus, não é celebrar o Natal.
Muitas pessoas gostam da mensagem do Salvador, mas esquecem-se da mensagem do Senhor. Ele é Salvador e Senhor. Às vezes dizemos, eu já aceitei Jesus como Salvador. É bonito, não é? Receber a graça de Deus, o que nós não merecemos. Mas Ele não é só o Salvador. Ele é Salvador e Senhor. Ele veio e foi anunciado como o Rei dos Reis. Por isso é que Herodes o quis matar. Os magos perguntaram, onde é que nasceu o Rei dos Judeus? Mas Ele é o Rei, o Senhor de todos. E o anjo aqui lembra aos pastores quem é Cristo. Qual é o significado do Natal? Nasceu o Salvador. A graça de Deus se manifestou. Nasceu o Cristo, o Messias, o prometido. E Deus cumpriu a sua palavra. A fidelidade de Deus é aqui mencionada. Nasceu o Senhor, a soberania de Deus. Soberania daquele que quer reinar no teu e no meu coração. Ele é teu Salvador. Será que Ele é o teu Senhor? Será que a tua vida está submissa a Ele? Diante dEle, prostrada diante dEle? Senhor, faz em mim a tua vontade. Reina em mim, Senhor. Reina em mim. Sê o meu Rei. Será que isso está a acontecer? Quando isso acontece, então nós celebramos o Natal. Tal como os anjos o fizeram e tal como os pastores também. E os anjos trouxeram um cântico. E o cântico foi, no versículo 14, que no mesmo instante, apareceu com aquele anjo, uma multidão de anjos, uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus. O louvor é o resultado do reconhecimento da grandeza de Deus, da graça de Deus e da soberania de Deus. Quando nós reconhecemos isso, nós louvamos. Louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. É interessante como este versículo tem sido muitas vezes deturpado. Porque há quem o traduza e quem... não é bem traduzir, é mais... entrou no ouvido. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, para os homens de boa vontade. Os homens não têm boa vontade nenhuma. Olha só, vejam as notícias e vejam se os homens têm boa vontade. Não têm. O que o versículo nos diz é, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Boa vontade de quem? De Deus. É uma benevolência. É algo que Deus tem, é a disposição de Deus para nós. Foi da sua boa vontade que Ele enviou, ou foi por sua boa vontade que Ele enviou o Salvador, o Senhor, aquele que é o Cristo. A mensagem do Natal deve levar os homens, em primeiro lugar, a louvar a Deus, a dar glória a Deus. A mensagem do Natal traz aos homens a quem Ele ama, a quem Ele quer bem, tem uma boa vontade para eles, traz paz. E Jesus foi o único, até hoje, que disse que tinha uma paz que podia dar aos outros. Eu posso estar em paz, mas eu não consigo dizer a ninguém, olha, toma a minha paz. Jesus disse, dou-vos a minha paz vos dou. Foi o único que conseguiu, que consegue e que pode, porque Ele é a paz. Aquele que tranquiliza o coração, aquele que dá descanso para as nossas almas. É o único. Jesus nasceu para isso mesmo. Para que Deus seja glorificado e para que os homens encontrem a paz que tanto precisam. Temor. Qual foi a resposta depois dos pastores a esta mensagem? Eles que estavam com medo, eles que temiam. A resposta foi que quando os anjos se ausentaram, o texto nos diz que
os pastores olharam uns para os outros e disseram: ai, que bonito. Pena a gente não poder lá ir, que estamos aqui com os rebanhos. Se não tivéssemos a trabalhar hoje, se calhar até íamos ao culto. O que é que foi a resposta deles? Apressadamente disseram: vamos ver isto que aconteceu e que o Senhor nos fez saber, nos deu esta bênção, este privilégio. E foram apressadamente e acharam um menino, e Maria e José. Que resposta tão rápida, uma resposta de fé. Eles podiam dizer assim: será que é verdade? Vamos ver, não vamos, temos e desculpar-se. Mas não, a resposta foi realmente a fé. E porquê fé? Porque a fé sem obras é morta. E eles tiveram obras, ou seja, agiram, tiveram ação. A ação foi, prontificaram-se logo. Vamos, pois, até Belém, e foram apressadamente. Eu tenho que ver essa mensagem que vocês estão aí a dizer sobre Jesus. Um dia vou pensar nisso. Muitas pessoas vão adiando para ir ao encontro de Jesus, para verem e experimentarem realmente estar perto de Jesus. Quando a minha vida estiver mais organizada, depois vou-me dedicar mais a esse Jesus. Os pastores foram apressadamente. E quando foram apressadamente, nós não sabemos o que é que eles fizeram aos rebanhos. Às vezes nos presépios aparecem lá os pastores com algumas ovelhinhas. Nada disso está na Bíblia. Agora, de certeza absoluta que lá dos altos das montanhas, atravessando terrenos e mais terrenos, de noite, eles não traziam, de certeza, o rebanho com eles. Deixaram ao cuidado de Deus. Ficam aí os rebanhos, mas nós vamos lá. É isso que nós temos que fazer quando o Senhor nos chama. Deixa as redes como os pescadores deixaram. Deixa e vai prostrar-te diante daquele que é o teu Salvador e o teu Senhor, o Rei dos Reis. E eles vieram, deixaram os rebanhos. Só sabemos que eles foram, o que fizeram aos rebanhos não sabemos, mas por certo os deixaram lá. Porque quando se tem fé, tem-se ação. Ação. Quem diz que tem fé, mas não age, não vai a lado nenhum, não tem fé. Tiago diz que a fé sem obras é morta, ou seja, não existe. Agora, quando nós pela fé agimos, tal como os pastores agiram, o resultado é a confirmação de tudo aquilo que o Senhor tem prometido, de tudo aquilo que o Senhor falou. Se o Senhor diz que estará contigo, vai porque Ele estará contigo. Se o Senhor diz que cuida de ti, descansa porque Ele cuida de ti. Só vais saber que as promessas de Deus se cumprem se agires pela fé. Se nunca fores pela fé, nunca vais experimentar, nunca vais ver. E eles, quando chegaram lá, viram que tinha sido tudo tal qual como os anjos tinham dito, como o anjo tinha dito. Confirmaram a palavra do Senhor. E tu só vais confirmar a palavra do Senhor na tua vida quando agires pela fé. Sem ação, nunca vais saber se é verdade ou não. Se o Senhor cumpriu ou não cumpriu. O problema é que muitas vezes estamos à espera que o Senhor mostre para depois agirmos. Não, age e tu vais ver, tal como eles viram. Acharam o menino, divulgaram a todos e voltaram glorificando a Deus. Vejam como começaram no temor, acabaram no louvor. Do temor até ao louvor. O que é que aconteceu? Deus se manifestou. Eles ouviram, agiram com fé, viram e confirmaram a glória de Deus verdadeira e louvaram. Se o teu coração está oprimido, se na tua vida há dúvida, se tu caminhas nas trevas da noite escura, fria, não importa qual é a tua situação. Se estás com medo de alguma coisa, ouve.
o que o Senhor tem para te dizer, a sua promessa. Age pela fé. Vai ao encontro de Jesus, porque quando tu chegas ao pé de Jesus e o vês, quando tu vais a Jesus e o adoras, quando tu aceitas a sua soberania e confirmas que Deus é fiel, o que resulta no teu coração é louvor e adoração. Então que neste Natal, cada um de nós possa realmente sair do temor e entrar no grande louvor ao Senhor, num coração grato, num coração alegre, só porque fomos e vimos e confirmamos que Jesus é real, é poderoso e Deus é fiel. Que o Senhor vos abençoe.